Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio, sejam bem-vindos e hoje temos um convidado especial. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Professores, o que eles fazem? O que eles comem? Onde vivem? Do que se alimentam psicologicamente? Essas são as perguntas que queremos responder hoje aqui nesse podcast com o nosso incrível convidado, o professor Dr. Emanuel Igor, que tem o doutorado em Engenharia Química, Débora Azevedo e Jackson Bacelar, que, como vocês já bem sabem, participaram aqui do Econs. Inclusive, a gente ganhou hoje, vamos falar sobre no episódio mais tarde. Bom, mas primeiramente eu gostaria que o professor se apresentasse. E aí, professor? Oi, Lucas, e aí? É, Pois é, então, sou Emanuel, sou professor de Química, né, do campus, do IFBA Campus Feira de Santana. Estou à frente também da coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação. E gosto muito, né, de trabalhar lá, de estar com vocês nos projetos. E acho que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje sobre isso. O professor, obrigado desde já, agradeço aqui a presença do senhor. Débora, se apresenta aqui pra gente. Tudo bem. Então, meu nome é Débora. Sou estudante do IFBA também, do Instituto Federal, mais especificamente do Campus Feira de Santana. Já fui aluno professor e agora a gente está tentando trabalhar novamente agora na extensão, né? Ele está apoiando a gente com a Ecos, então tem acompanhado a gente. E também é um prazer estar com vocês dois, desenvolvendo a Ecos. É isso. Olha só. E você, cara? Esse espacinho aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jackson. Eu sou estudante de edificações do Campus Feira de Santana. Estou no terceiro ano, sou da turma 2 e sou colega de Lucas e sou também ex-bolsista do professor Emanuel no projeto de Química e atualmente trabalhando na Econs com essa equipe maravilhosa. Exatamente, somos todos sócios. E só para trazer vocês aqui para a realidade, o que é que está acontecendo? A gente acabou de ganhar a competição do Desafio Inovador aqui na reitoria do IFBA. E o que é que acontece? A gente vai ter acesso a várias mentorias, bem como acesso, né, a outros tipos de bens que a gente pode usar para desenvolver nosso aplicativo, que é uma ideia sustentável. E a gente vai explicar no decorrer do podcast, mas o que importa de verdade é que o professor tornou isso possível, cara. Muito obrigado de verdade, professor. Ele foi o primeiro professor a desenvolver essas iniciativas de inovação dentro do nosso campus, o que nos abriu uma porta. A gente já tinha essa ideia bem antes, realmente, porém foi com ele que a gente conseguiu escalar e chegar até onde a gente está hoje. Atualmente a gente está planejando dar alguns saltos mais largos. Portanto, professor, eu queria só agradecer mesmo e perguntar o que é que assim incentivou o senhor a abrir esse ponto de inovação lá no IFBA. Ô, Lucas, obrigado pelas palavras. Foi um prazer, está sendo um prazer acompanhar vocês nessa jornada. Então, como eu estou à frente da coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação, né? Eu tenho que ter um olhar ali para essas três frentes. Então, eu preciso estar de olho, além dos programas de iniciação científica que vocês já participam, que o Jackson participa comigo. Eu também tenho que olhar para a pós-graduação do campus e também para a inovação. Então, quando esse convite do programa Empreendedorismo Inovador, né, do qual a Econs aqui veio falar hoje, eu tive que prontamente aceitar porque eu sabia que isso abriria portas para vocês. E como no campus a gente tem algumas iniciativas, mas ainda somos carentes de mais iniciativas, né? Precisamos avançar nisso. Então, prontamente eu aceitei. Apesar de que, quando veio a temática empreendedorismo inovador, eu procurei inicialmente outros professores da casa que são da área de gestão. Então eu procurei o professor Tiago, procurei a professora Bárbara, porque eu achava que eles podiam dar um direcionamento melhor. Mas como não foi possível eles encaixarem ele naquele momento, eu falei, então não, deixar passar é que eu não vou. Aí eu peguei para coordenar, porque eu sabia que ia abrir essas portas que vocês precisam. Sim, sim, demais. Bom, e a gente já tem uma noite aqui em Salvador, né? A gente chegou ontem, praticamente não dormimos. Não é O que uma noite de aconteceu? sono, né? Não é uma noite de sono, assim. Foi algumas horas que a gente fechou os olhos, porque não foi dormir, levantou de novo e apresentou o trabalho. Então, possivelmente vai ver todo mundo aqui cansado, mas é isso mesmo. E hoje a gente recebeu alguns feedbacks. O professor ouviu os feedbacks, o professor viu lá tudo o que a galera falou. E assim, professor, o que o senhor gostaria de acrescentar naquele feedback? Normalmente, quando a gente tem esses pitches de inovação, a galera diz sim ou não. Ou você foi aprovado ou não. Nesse daqui em específico, a gente teve a oportunidade, né, de ter alguns feedbacks e a galera queria engajar para nos ajudar a desenvolver melhor nosso projeto. Sim. Então, assim, o que é que o senhor acha de que
qual foi o mais importante ponto que eles abordaram lá? É, você fala da banca, né? Quando eles. Sim. Então, eu acho que eles ficaram bastante impressionados, assim, com o nível de desenvolvimento que o projeto estava, né? Isso foi fruto do trabalho que vocês fizeram aí desde a oficina de ideação e no cuidado de consultar quem seriam as pessoas potenciais para aderir a Econs. Então, acho que realmente o impacto visual, né, da apresentação foi um conjunto, na verdade, que convenceu ali aquela banca de que naquele momento ali o projeto da Ecos é o que tinha maior potencial do ponto de vista do modelo de negócio, do ponto de vista da organização e do ponto de vista de como você defendeu a ideia, né? Vocês viram ali que todo mundo ficou muito feliz quando vocês terminaram a apresentação, inclusive as outras pessoas das outras equipes que estavam competindo, né? Então, assim, o que tinha para hoje, acho que aconteceu. E óbvio que a gente tem sempre aprimoramentos a fazer, mas esse é só o comecinho. Aí, as delimitações melhor, né? Esse processo de ver o que é que cabe no primeiro momento e deixar as outras coisas para um segundo momento, essa coisa de priorizar qual parte do aplicativo que vai ser inicialmente colocada como proposta ou não. São coisas que vão acontecendo, mas hoje vocês entregaram o que precisava e o resultado tá aí. Primeiro lugar. Sim, muito obrigado. Bom, no pitch de inovação, a gente, dos três, né, participantes da equipe, apenas um vai apresentar, vão ter 3 minutos, e ele vai ter que detalhar exatamente o que ele vai fazer, o que é que a startup propõe, se é um aplicativo, o que é, detalhar bem certinho. Eu fui lá, eu apresentei, mas eu não estava lá sozinho. Eu tinha eles dois aqui, não estavam comigo no palco, mas me ajudaram muito no back-end, né, falar a linguagem aqui, mas enfim, me ajudaram bastante no momento de preparação ali, antes de ir lá apresentar. E eu queria perguntar a vocês dois, Débora e Jackson. O que é que vocês acham assim que foi o mais impactante? O que é que vocês mais aprenderam com essa experiência toda? Eu acho que principalmente essa questão que eu venho tentando há um tempo já, que é trabalho eficiente, mas que, tipo, ele é eficiente, ele não precisa ser um trabalho tão bem feito, com tanto tempo, mas que você consegue desenvolver rápido, dar uma resposta ao que se pede, entende? E também é, tipo, se perdoar. Você se perdoa, entende? Não, é o que eu posso fazer, entende? E a partir daí gera uma confiança, entende? Então é isso, é fazer as coisas com confiança e saber atender ao que se pede, entende? Entender o que é a pergunta e saber responder naquele momento. Eu acho que esses desafios foram um desafio de 2 dias, menos de 2 dias, Sim, muito rápido, entende? Então eu acho que é isso. Jackson? interessante. Claro, o que é que você acha assim que esse período de mais ou menos um dia e meio, né, que a gente passou aqui tentando desenvolver o projeto, o que é que adicionou assim na sua vida, para além, claro, da vitória, né, que já é uma coisa incrível. Eu acho que uma coisa muito importante pra mim foi trabalhar em equipe. A gente geralmente estava trabalhando cada um de sua casa, separado, e a gente teve esse momento. Ou E assim, isso, tá com vocês dois assim, trabalhando um perto do. Realmente e nessa imersão, né, velho, de estar lá. é totalmente diferente. Eu nunca esperava participar de um projeto desse. Até porque eu, eu sou a pessoa ali mais quieta. Lucas é o cara que ele tá ali pra representar mais a nossa marca. E ele sempre puxa a gente pra esses trabalhos. E eu gostei bastante de trabalhar com vocês. Tá, um do lado do outro, dando crítica, acertando, errando. E isso foi muito. Fica a dica aí pra galera, né? Tipo assim, quando trabalhar em grupo, tenta sempre fazer um negócio junto ali. Mais que, pô, reunião online seja massa, mas junto é diferente, velho. Diferente de verdade. Eu lembro que quando a gente tava treinando ali a fala pra apresentar no pitch, eu cometia vários erros, e aí a galera ia falar, para, tá errado isso daí, repete, melhor aqui, aqui, assado. E se eu tivesse sozinho, com certeza ia ser muito diferente. E se a gente tivesse distante, acho que o professor concorda bastante com isso, não ia ter tanta intimidade assim, de parar ali na hora, não ia ser tão rápido, sabe? Eu acho que seria improdutivo. Então, Sim. para todos os estudantes, né, professor? Eu acho que uma dica de ouro é, sempre que tiver a oportunidade de trabalhar junto, faça. Bom, professor, o senhor foi lá e o senhor vai ficar aqui ainda por mais 3 dias. Isso. O que é que o senhor espera ainda do final desse evento? Vão ter várias atividades ainda, né? A gente é um congresso de pesquisa anual do IFBA. Então, junto com isso, está acontecendo o seminário de pesquisa e está acontecendo também a jornada de extensão. Então, são 3 eventos em um. Então, tem bastante programação ainda, né?
Eu vou atuar ainda como um avaliador dos trabalhos de iniciação científica, vou coordenar sessões, mas também vou assistir palestras, né? Vou conversar com outros professores, trocar conhecimento, iniciativas que estão dando certo em um campus que a gente pode levar lá para a Feira de Santana. Da mesma forma, eu também trazer algumas iniciativas de feira que podem ser úteis para os outros campi. Então ainda tem muito diálogo para acontecer, muita troca, né? Muita formação. E aí na sexta-feira a gente volta para a feira aí com toda essa bagagem para continuar tocando os trabalhos por lá. E tem um ponto muito importante aqui que é estudantes que querem ser empreendedores ou apenas estudantes que querem conhecer mais, né, ter uma independência maior, eles podem participar disso daqui gratuitamente. E, inclusive, é uma oportunidade para aprender mais sobre o ramo empreendedor. Porque lá, quando a gente estava preparando as coisas, etc., se vocês tivessem só visto a apresentação, vocês iriam entender que ter uma ideia, planejar, desenvolver a metodologia, tudo isso pesa muito no projeto. A gente já tinha iniciado esse projeto, já tinha uma ideia do que seria, mas essa pausa, assim, para decifrar certinho, usar aquela metodologia que a gente usou, tudo aquilo lá, foi muito importante para o desenvolvimento. Então, vamos lá. Se você quer iniciar um negócio agora e você é um estudante, você não necessariamente precisaria ter algo totalmente funcional no primeiro estágio. Apenas uma ideia já basta, certo, professor? Isso. Por exemplo, eu creio que a gente não tentar reinventar a roda e criar algo novo já é o suficiente. Posso dar um exemplo aqui, livros. A gente sabe que a Amazon criou o Amazon Kindle, que é um livrozinho é um tabletzinho que tem vários livros dentro do tablet, e aí você não precisa ficar todo dia comprando um livro. Você pode pegar a versão digital, que é mais barata, deixa lá e fica para sempre lá com você. Isso é uma inovação. Eles já tinham capital para fazer isso. Porém, se você quiser começar do pequeno agora, por que não criar um aplicativo para pessoas que têm problema com leitura, por exemplo? Já iria ajudar bastante. Você não acha isso tão fácil no mercado. E é uma ideia fácil de se desenvolver, principalmente com profissionais que nem o professor Manuel, que ajuda, que incentiva, tudo mais. Aí, o primeiro passo seria criar o pitch. Débora, você poderia falar, assim, do que seria, no geral, um pitch? Sim, um pitch, pelo menos pelo que a gente teve na oficina de ideia, é uma apresentação em que você, além de apresentar, você convence a pessoa que está assistindo de que vale a pena acreditar na sua ideia e que vale a pena investir naquilo. Então é isso, vender o seu produto, sabe? É um momento que você tem ali de forma rápida, resumida e muito direta de apresentar e vender o seu produto. Exatamente. Professor, você tem algo a comentar? Não, é isso mesmo, assim, você tem que aproveitar aquela oportunidade, né? O pitch, você precisa sintetizar o que é de essência do seu projeto, mas mais do que isso, você tem que pensar em todos os aspectos daquele momento. Então, o tom de voz, a forma, a cadência da apresentação, você dosar aos poucos como você vai mostrar a solução que você está trazendo, a postura, né? As pausas, os momentos que são necessários para você ter uma oratória ali, uma fala que convence, né? Que as pessoas acabam, como acabaram hoje, após você apresentar a Econs e falaram, poxa, esse projeto aí vai dar bom, né? Então, não é como uma apresentação de colégio, ou como um seminário às vezes, ou uma apresentação de trabalho, né? Que vocês vão para lá para socializar os conhecimentos, não. A ideia do pitch ela tem que ser assim, um punch de a gente tem isso aqui para dizer, a gente pensou dessa forma, e a gente quer que vocês venham com a gente nessa, né? Então, o pitch tem essas características aí, por isso que tem sido muito usado como ferramenta de apresentação de propostas. Exatamente. E a ideia, assim, do pitch como a gente viu, né? É como se... Imagine que você tivesse um elevador. E aí você tem que subir até o último andar do prédio. Você tem aquele minuto ali, aqueles minutos, na verdade, para convencer um investidor de que o seu negócio é bom. Tem que ser algo rápido. E como é que se faz isso? A melhor maneira que se tem hoje é a maneira mais simples, né? Que é o feijão com arroz básico. E aí você fala do problema, fala de qual seria a sua solução, por exemplo, se for um aplicativo, fala do que seria o aplicativo e fala como você manteria isso. Resumindo, bem resumido, é isso. A gente vai entrar em detalhes mais tarde, mas você fala do problema, cita ODSs, cita qualquer outro tipo de fonte que você tenha, e daí você já parte logo em seguida para algo mais prático. E como a gente vai resolver isso? Vai ser um aplicativo, um site? Vai ser um botão que você aperta para fazer um chamado? Algo desse tipo? E aí você linka, bem linkado. Por exemplo, a sociedade realmente precisa disso? Pesquisa no mercado. Tem mais alguma coisa que já faça isso, parecido que eu faço? Porque se tiver, e você não chegar para inovar, acho que nem adianta aí, sabe?
pode ser que você traga algo de diferente. Bom, beleza. Mas se já existir no mercado e você quiser lutar contra um player que já existe, é mais complicado. E eu acho que a gente viu muito disso hoje, né, Jackson e Débora? E a galera, assim, a maioria tentou reinventar o que já estava inventado. Por mais que fosse uma atitude inovadora, já existia alguma das propostas que meio que tornava inviável o investidor investir em algo que iria servir para o mesmo propósito. Uhum. Então, como a iniciativa da Ecos, né, já existe um dos competidores é a Kataki, mas é muito diferente. E esse, o muito diferente, que nos garantiu a vitória. Uhum. Então, Débora, você pode explicar um pouquinho mais como é que a gente pode caracterizar um problema para um pitch? É interessante que você traga pesquisas, né, informações e dados. É uma coisa que a gente, posso dizer monitores, mas eram orientadores mesmo do projeto de inovação. Então, é interessante que você traga o problema, ok. O problema, por exemplo, da gente é baseado na ODS 11, um objetivo de desenvolvimento da ONU que diz respeito às cidades, às comunidades mais sustentáveis até o ano de 2000. Mais especificamente a meta 11.6, porque a meta 11.6 fala dos resíduos sólidos. Então, a gente está lidando com descarte, tem tudo a ver. Então, além disso, além de trazer esse problema, falar, ó, o problema é esse, é baseado nisso, a gente também contextualiza. A gente fala, olha, no Brasil, só 4% de 80 milhões de toneladas vão ser recicladas. Olha quão grande é, sabe? Olha a escala desse problema. 1,1 kg de lixo por pessoa produzido, entende? Então, quando você faz isso, você apresenta o seu problema e contextualiza, traz dados, você valida aquela informação que você está trazendo. Exatamente. E adiciona um peso, né? Porque, para quem não sabe, as ODS da ONU têm que ser feitas, né? Tem que, a galera, todos os países, tem que conhecer essas ODS até 2030. Basicamente, essa é a data limite para que todo mundo chegue assim no final e fale, ok, a gente tá tudo certinho aqui, deu check em tudo, tá tudo de boa. Então, trazer esses dados assim, por mais que pareçam vagos, adiciona um peso imenso quando você está lá apresentando. A galera vê e realmente percebe que é algo totalmente válido, sabe? Eu acho que um dos pontos, né, que os comentadores mais falaram lá durante o momento é que a galera citou dados e colocou nos slides, que é uma parte muito importante, muito texto. Você não fala de tudo. Então a apresentação, gente, já começa agora no colégio. Não põe muitas coisas no slide. Eu vou perguntar a Jackson aqui, que manja disso tudo, é o cara que tornou isso possível. Quais são as dicas assim, Jackson, para a apresentação do slide? Que é muito importante. Lucas me falou, né, dessa questão de ter muito texto nos slides dos projetos e no método pitch, a gente é melhor evitar esse tipo de texto, porque os investidores, quem tá ali para julgar a banca, eles querem ver você falando, eles querem ver você apresentando sua ideia. Quando você para olhar, por exemplo, para o slide, para Uhum. falar, isso deixa um pouco a desejar, porque você parece não estar dominando ali 100% do seu conteúdo, e você não ter segurança, e geralmente quando você tem uma imagem, você pode dar o foco àquela imagem e ficar narrando de fundo. Não, a pessoa não fica olhando para o texto. E um exemplo era que a gente tinha muitas imagens que era É, muito fortes assim e deixar elas isoladas assim em tons mais cinzas, umas coisas mais tristes, porque a gente tava falando de dados que realmente são muito tristes e isso ajudou bastante. E quando a gente passa para Lucas descrever a nossa solução, a gente traz ali sem utilizar textos no nosso slide o nosso projeto. E mesmo assim, eles falaram no final, a gente não tinha certeza disso 100%, mas a gente sabia que não era para ter muito texto. realmente. E no final eles falaram, parabéns pelas imagens, parabéns pelo pitch, e tá tudo... Eles falaram até... É, Não falaram que tava perfeito, mas falaram que tava muito bom. Então elogiaram essa é uma bastante. dica aí para quem deseja fazer. E é um ponto-chave assim, né, na apresentação. Você tem que falar a sua ideia, não ficar apenas mostrando textos. Porque ninguém vai parar, ler um texto. Se fosse pra isso, a pessoa iria te pedir uma mensagem, você mandaria, ela leria e pronto, acabou ali. Entendeu? Mas se o foco é a apresentação, então realmente é tudo isso. Sobre o problema, agora que ela já deixou claro do que funciona, vamos falar um pouquinho sobre a solução. Gente, solução pode ter diversas, diversas de verdade. Mas o que todas têm que ter é o seguinte: como você vai fazer, usando o que e como você vai manter isso funcionando. Por exemplo, a gente falou da Econs. Como é que a Econs vai se manter funcionando? A parte financeira é muito importante. Não adianta só querer criar um projeto e pensar, não, vai ser algo sem fins lucrativos. Beleza, pode ser que seja. Mas aí ele vai ter que gerar uma renda, nem que seja por doação, certo, professor? Isso. Para manter o projeto rodando. Então, tudo isso é muito importante que vocês pensem, que vocês analisem antes de querer lançar uma solução para o mercado.
E a gente também, adicionando, a gente precisa ter planos futuros para essa empresa. A gente não só traz a ideia, mas como a gente quer caminhar para o futuro e o que é que a gente pensa. E são planos muito altos, assim. A gente tem que pensar alto nesse processo. E é só adicionar. Justamente. Bom ponto. E, tipo assim, outro ponto interessante também é que, por exemplo, análise do mercado, né? Como eu falei com vocês, análise de que, tipo assim, não adianta você criar algo que a gente não esteja precisando. Por mais que seja algo novo, se a gente não estiver precisando, não vai adiantar de nada. Por exemplo, se você criar uma nova garrafa, a gente precisa de uma nova garrafa? Você pode estar ganhando dinheiro, né? Uma garrafa que, não sei, mostre quantos micróbios tem na água. Você pode estar ganhando dinheiro, mas o seu mercado é tão bom assim para você revolucionar e tudo isso, então é sempre importante ter essa medida em vista, sabe? Mas o foco aqui realmente é incentivar a galera do campus, a galera que tá aí, os estudantes, a procurarem, a empreenderem, a pesquisarem, tudo isso é muito importante. Lembrando que empreendedorismo não é só criar empresas, mas é causar diferença na sua comunidade. Portanto, eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre como os jovens, professor, podem ser empreendedores no dia de hoje. Assim, eu não tenho muitas dicas a dar especificamente nesse ponto, né? Porque não é minha área de formação, mas o que é que eu posso dizer assim, enquanto coordenador, né, de inovação e que está à frente desse processo com vocês lá no campus. No IFBA, a gente tem o departamento de inovação, e esse departamento de inovação sempre está buscando novos programas, novos projetos que os estudantes possam se engajar, né? Então, a ideia é que esse programa de empreendedorismo inovador que aconteceu agora pela primeira edição e que a Ecos foi a vencedora do desafio de inovação, ele aconteça anualmente e isso seja cada vez melhorado, né? Porque o IFBA hoje a gente sabe que ele é uma instituição multicamp, cada campus tem o seu perfil, a sua vocação, os cursos que acontecem ali. Então esse programa que aconteceu agora na primeira edição, ele vai estar sendo estruturado. Então a dica é ficar de olho mesmo nas publicações que a coordenação de inovação faz, né? Nos murais da escola, nas paredes. As coordenações de curso também às vezes encaminham para os estudantes diretamente as oportunidades, ou então sugerem, né, algum tipo de iniciativa dessa forma. Então, ficar ligado. Ou também, nada impede que um estudante que tenha uma ideia procure lá, né, a coordenação de inovação, para que a gente possa fazer uma orientação, às vezes, de qual professor pode dar um direcionamento para aquela ideia, para aquele projeto, né? Para poder desenvolver ele melhor. E aí depois a gente vai subindo escadinha. Então a gente tem o programa Hotel de Projetos, o departamento de inovação, que ele faz uma pré-incubação da sua ideia, né? No caso aqui, a Econs, por exemplo, é uma forte candidata a ser cadastrada aí, né, no Hotel de Projetos. E aí esse programa ele visa pré-incubar. Então, todas aquelas etapas iniciais para que a ideia se estruture, então, um espaço físico, recursos financeiros mínimos para poder tocar, né, esse período inicial, para que a ideia se desenvolva a ponto de que vire algo que possa ser transferido para a sociedade, né, de forma como um produto ou um serviço. Então, a gente tem esse programa do IFBA, que é o Hotel de Projetos. E o interessante é que quanto mais os estudantes se engajam nesse movimento, mas a instituição vai vendo que é preciso fortalecer esses programas, então vai direcionando mais recursos, mais vagas, né? Então, assim, a principal dica que eu dou é se envolvam. Se envolvam. O IFBA, ele tem, como qualquer escola, né? Ele tem um projeto político-pedagógico, que é o que a instituição quer enquanto formadora de seres humanos. Então, a gente tem uma visão do ser humano que a gente quer formar. E no regulamento do IFBA, né, a gente está lá dizendo que a gente quer formar o sujeito histórico-crítico. O sujeito histórico-crítico é aquele que se envolve com as questões da sociedade onde ele está imerso. Para fazer isso, e esse sujeito ele conseguir ser formado, ele precisa se envolver em programas, em ações, em ideias que vão além da sala de aula, né? As aulas são importantes, né? Eu sou um professor que defendo o ensino dos conceitos clássicos de cada disciplina, porque esses conhecimentos é o que a humanidade produziu historicamente, então todo ser humano precisa se apropriar daqueles conhecimentos, mas precisa ir além. E o IFBA quer que vocês vão mais além, né? Então, se envolvendo cada vez mais, querendo participar, buscando professores, coordenador de curso, coordenador de inovação,
esse movimento vai fazendo com que nós, internamente, vamos buscando formas de cada vez mais ter mais oportunidades para vocês. Às vezes a gente não consegue internamente por conta de orçamento, por conta de algumas restrições de calendário, mas a gente também pode buscar parcerias com outras instituições, né? Esse próprio programa Empreendedorismo Inovador que vocês participaram é um acordo de cooperação técnica do IFBA com o Sebrae, né? Então é uma instituição parceira que nos apoiou nesse momento, mas nada impede que a gente também faça parcerias com outras empresas e aí a gente vai seguindo. Muito importante tudo isso. Bom, só um fato aqui pra vocês, galera que tá assistindo. Lembra daquele ditado que os seus avós falavam? Quem tem boca vai a Roma? Bom, é muito importante porque isso no mundo do empreendedorismo significa networking. Basicamente, networking é quando você conhece alguém e você vai conhecendo uma rede de pessoas e essas pessoas podem lhe adicionar inúmeras oportunidades. A gente tem aqui vários exemplos, a própria Débora é um exemplo de networking, o Jackson também, o professor, com certeza já deve ter algum episódio na vida dele e ele só chegou aqui porque ele conheceu uma pessoa que incentivou e tudo mais. Tem tudo isso, né? São várias histórias, a gente pode entrar em detalhes, mas em si, a gente tem o fato de que, por exemplo, sem o networking, a gente não teria a possibilidade de estar aqui hoje. E foi através do networking que a gente conheceu esse projeto. Foi através do networking que eu consegui ir para os Estados Unidos, que eu consegui descobrir o empreendedorismo. E a Débora veio ser uma Power Girl, né, Débora? E tudo isso. Então, falar com as pessoas, compartilhar suas ideias, procurar, você ter a atitude de sair e ir procurar e não só esperar que caia de bandeja as coisas, é o que define um empreendedor. Portanto, Débora, você poderia falar só um pouquinho do Power Girls? É muito Não é importante. Power Girls. Na verdade, Power Girls no sentido de você se tornar uma pessoa, uma garota que tá na ciência, que tá ali, que tá aqui fazendo muitas coisas, né? Mas o projeto que a gente participou, eu e as meninas, Tech, né? foi o Tech Innovation Girls, que é um programa que visa incentivar meninas na área de desenvolvimento de aplicativos ou de qualquer outra ideia que envolva tecnologia. E aí o que acontece? Eu e as meninas, nós tivemos uma ideia de um protótipo que ajudaria pessoas com deficiência visual a aprenderem sobre assuntos, certo? Relacionados à astronomia. Isso seria baseado na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E é isso, a gente participou, desenvolveu o protótipo, conversamos com a professora Roberta, então o professor novamente tendo o papel de ali de participar e de incentivar, a gente conseguiu desenvolver, enviou e a gente ficamos assim nas quartas de finais. Mas foi um bom resultado, foi pouco tempo, né? Então a gente ficou na metade do tempo ali pra desenvolver. Mas é isso. É bem interessante e vale a pena pesquisar sobre o programa também. Isso é um ótimo exemplo de como uma iniciativa pode, né, tomar rumos que a gente nem esperava. É claro que elas já começaram já pensando em tudo isso, é um projeto incrível, mas vocês percebem? Tudo pode ser um projeto, qualquer coisa, não importa o que é. Pode ser uma Econs, pode ser o delas, da astronomia, pode ser qualquer projeto, até se você quiser fazer uma faculdade, por exemplo, e desenvolver um novo meio de desenvolver a cura do câncer, tudo pode ser um projeto, tudo pode levar vocês a um futuro brilhante na jornada do empreendedorismo. Basta vocês quererem, terem as pessoas certas, os incentivos corretos, né? Com tudo isso a gente vai sim conseguir. Então, a mensagem que eu deixo aqui desse podcast para concluir, e é a maneira que vocês deveriam concluir no pitch, é falando sobre isso. A gente visa atingir tais objetivos e a gente já mostrou como a gente vai fazer isso e queremos que isso vá transformar, né, o futuro da humanidade. Bom, eu quero agradecer. Muito obrigado. Alguém quer adicionar alguma coisa? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta muito boa. Não, pergunta aí. O professor no começo aqui, fora dos bastidores, ou nos bastidores ele falou pra gente que jogava alguns jogos e Lucas ficou muito surpreso, eu também, né? Não é comum, Mas né, ele falou que tem um jogo que ele só ia falar agora no final do podcast. E eu quero ouvir também, que eu tô Não, muito peraí. curioso. Deixa a gente falar aqui. Gente, vocês que conhecem o professor Emanuel, ele joga Fortnite. Ele joga. Sim, eu tenho o meu Play 5. Agora eu tô jogando mais Paladins do que Fortnite, mas já joguei muito também Fortnite. E eu gosto muito de jogo de luta, então Mortal Kombat, The King of Fighters. A surpresa aumentando. The King of Fighters. Meu Deus, Jesus, esse jogo é Jesus. Chamo qualquer um aí do campus pra vir jogar Mortal comigo, eu quero ver. Eita! Tá o desafio no ar. Pois o professor contemporâneo hoje é assim. Os memes do TikTok, eu tô ligado. Sim. Como é, amigo? O meme da Xiao Xiao, da Wolong.
Tudo que tá aí Tudo no que tá top, rolando, ele tá... eu tô acompanhando. Às vezes a gente finge que não, às vezes a gente finge só que tá ali, Ah, assim, sim, Pior culto, que ó. Mas ontem de por noite- sério. dentro. Pior que ontem de noite, lá no hotel, quando a gente tava lá sentado, né? O professor tava lá bagaçando uma pizza gigante e assistindo a novela Ei, e não tava no precisava comentar TikTokzinho. isso. E tava no TikTokzinho ali, passando. Então, realmente... Rapaz, professor, o senhor joga tudo isso. Pois é. A gente vai marcar aí pra jogar. A gente vai marcar pra Um jogar. ranqueado, né? Como você falou. É uma Ranqueada. ranqueada, uma partida ranqueada. Tem uma galera que joga também lá no campus. E Débora, que dia você vai jogar com a gente? Aí já é outros 500. Acho que o único jogo que vocês falaram aqui que eu conheço é o The King of Fire, que é um jogo que eu jogava quando era criança. Então eu amava, assim, no computador mesmo, tipo, 2 players Ah, não, no velho. teclado só. Tem que jogar, velho. Eu acho que é um negócio, assim, interessante, né? Não necessariamente jogar, mas ter algum outro hobby pra você fazer, além de só trabalhar, né? Por exemplo, Não, claro, não, isso eu tenho. papo, inclusive esportes mesmo. Muito Sim, massa. sim, Ela é jogadora de vôlei. sim. Jackson é aspirante a futebol, né? Que absurdo. Esporte. Eu tô- Enfim. E brincadeiras da parte, mas é sempre muito importante ter alguma coisa pra você fazer pra se distrair assim e tudo mais. Mas tá aí lançado o desafio. Quem quiser, chama o professor pra pegar uma play aí, beleza? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Lucas, pessoal. Valeu. Valeu. E eu quero agradecer também ao pessoal aqui da Aquibel, gente. A gente tá na Aquibel aqui em Salvador. A galera Sim. disponibilizou aqui essa área pra gente apresentar, né, esse podcast de hoje. E muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Aquibel.